Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio da nossa série Portfólios Lendários. Hoje vamos mergulhar no lendário Quantum Fund, criado por George Soros e gerido na sua época de ouro por Stanley Druckenmiller. Você vai entender como eles operavam e qual que era a filosofia por trás desse fundo, como aplicavam a teoria da reflexividade criada por George Soros e porque o Quantum Fund se tornou um dos fundos mais lendários da história. Então, vamos lá. Mas primeiro, precisamos conhecer quem é esse investidor controverso chamado George Soros. George Soros nasceu na Hungria, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, migrou para Londres e se formou na London School of Economics, onde estudou com Karl Popper, influência direta para sua teoria da reflexividade, base do seu modelo de investimento. Soros ficou mundialmente famoso por quebrar o Banco da Inglaterra em 1992 ao lucrar mais de $1 bilhão em um único dia, apostando contra a libra esterlina, uma das operações mais lucrativas e audaciosas da história. Agora você também precisa conhecer quem foi Stanley Druckenmiller, o operador de Soros. Stanley foi o braço direito de Soros por mais de uma década. Ele era o cérebro por trás de muitas operações do Quantum Fund, incluindo o trade da libra. Druckenmiller é considerado um dos traders mais consistentes de todos os tempos. Em mais de 30 anos de carreira, nunca teve um ano negativo. Agora vamos entender o que era o Quantum Fund. O Quantum Fund foi fundado por Soros em 73, com sede fora dos Estados Unidos, para evitar a regulação da SEC. Durante décadas entregou retornos absolutamente fora da curva, mais de 30% ao ano durante 20 anos, com alguns anos chegando a 100% de rentabilidade. Mas, ao contrário de carteiras passivas ou estratégicas, o Quantum Fund não seguia uma alocação fixa. Ele era um fundo de macro trading global. Operava moedas, ações, juros, commodities e qualquer ativo com base em análise macroeconômica e cenário de política monetária. Como eu disse no começo, George Soros criou a teoria da reflexividade. E agora vamos entender como ele colocava em prática dentro do seu fundo. Diferentemente da visão clássica de que os mercados financeiros são máquinas eficientes que refletem fielmente a realidade econômica, Soros argumentava que os mercados são dinâmicos e interativos, moldando a realidade tanto quanto a refletem. Essa ideia desafia a teoria do mercado eficiente, que pressupõe que os preços sempre incorporam todas as informações disponíveis. De acordo com a reflexividade, os investidores influenciam a realidade, as percepções e crenças dos participantes do mercado, como otimismo ou pessimismo, e eles afetam suas decisões de compra e venda, que por sua vez alteram os fundamentos econômicos. Por exemplo, se investidores acreditam que uma moeda está sobrevalorizada e começam a vendê-la, essa pressão de venda pode desvalorizar a moeda, validando a percepção inicial. Também existem os ciclos de feedback que amplificam as tendências. Esse processo cria ciclos de reforço, positivos ou negativos, como bolhas especulativas ou colapsos de mercado. Esses ciclos são oportunidades para lucros extraordinários, desde que identificados corretamente. Soros enfatizava também que as percepções dos investidores são frequentemente imperfeitas, criando distorções que podem ser exploradas por quem entende o processo reflexivo. No Quantum Fund, a reflexividade era usada para identificar momentos em que as percepções do mercado divergiam da realidade econômica, permitindo apostas em movimentos de preços que se autoalimentavam. Outro pilar do Quantum Fund era a abordagem com convicção e alavancagem. O Druckenmiller acreditava que em investimentos o sucesso não vem de estar certo o tempo todo, mas de maximizar os ganhos quando se está extremamente confiante em uma oportunidade. Sua frase icônica, quando você está certo, você aposta grande. No fundo, isso se traduzia em identificação de assimetrias. O fundo buscava oportunidades onde o potencial de ganho era significativamente maior que o risco. Quando o fundo via uma oportunidade, eles se alavancavam muito, com empréstimos ou até derivativos. Agora eu vou contar para vocês do grande trade desse fundo, que foi a quebra do Banco da Inglaterra.
O fundo identificou que a libra estava sobrevalorizada devido à paridade fixa com o marco alemão, insustentável diante dos fundamentos econômicos frágeis do Reino Unido, como juros altos e reservas cambiais limitadas. Usando alavancagem massiva, como falamos anteriormente, o fundo montou uma posição vendida contra a libra, amplificando o impacto da pressão especulativa. Com isso, o Banco da Inglaterra tentou defender a libra com o aumento de juros, mas esgotou suas reservas, forçando a saída do ERM e uma desvalorização de cerca de 15%. O Quantum Fund lucrou mais de $1 bilhão em 24 horas, consolidando sua reputação lendária. E o trade reflete a filosofia de Soros, a reflexividade para identificar distorções de mercado e a convicção com a alavancagem de Druckenmiller. Agora vamos entender como que era a alocação do Quantum Fund. Diferente das estratégias convencionais como vimos nos outros episódios, eles não seguiam como um modelo ou uma carteira fixa. Em vez disso, a sua abordagem era dinâmica, oportunista e reflexiva. Era altamente concentrado quando havia convicção, global e multiativos, moedas, juros, ações e commodities, foco em assimetrias macroeconômicas, o uso frequente de alavancagem e não havia medo também de ficar 100% em caixa ou 100% exposto à tese do momento. Embora o Quantum Fund não tinha um modelo de alocação estática, um cenário típico poderia revelar a sua abordagem bem agressiva e oportunista. Vamos imaginar um portfólio estruturado em um momento de alta convicção em distorções macroeconômicas. 40% ficariam vendido em uma moeda, por exemplo, no caso da libra esterlina, 30% comprado em ações de mercados emergentes, 20% em opções ou derivativos, como calls e puts, e 10% em caixa ou hedge, como o ouro. Essa alocação é meramente ilustrativa, tá? Porque o Quantum Fund é conhecido por a sua alocação mutante. A carteira podia mudar radicalmente de um mês para o outro, dependendo das condições macroeconômicas e das oportunidades também. Agora vamos analisar os pontos positivos e os pontos negativos de um portfólio como esse. Um dos pontos positivos poderia ser os retornos fora da curva. Foram décadas de performance acima de 30% ao ano, uma flexibilidade absoluta. Eles tinham total liberdade para operar qualquer ativo, em qualquer mercado, com qualquer horizonte de tempo. Eles também tinham uma leitura macro excepcional. Eles anteciparam quedas de moedas, bolhas, colapsos e movimentos geopolíticos com precisão. E, obviamente, a convicção estratégica. Operações concentradas quando as probabilidades estavam ao seu favor, o oposto de carteiras diluídas. Já os pontos negativos do Quantum Fund seria o altíssimo risco. A alavancagem e concentração de posições poderiam levar a grandes perdas e chegaram a perto disso algumas vezes. Outro ponto é que requer monitoramento constante, leitura macro, timing e um controle emocional bem grande. E, apesar de muito lucrativo no longo prazo, os drawdowns eram profundos e perigosos, altamente volátil. O Quantum Fund é o exemplo do que acontece quando inteligência macroeconômica, convicção e coragem convergem do mercado. Soros e Druckenmiller nos mostram que em mercados irracionais, a chave não é só estar certo, é apostar pesado quando estiver certo. E se você gostou do nosso 5º episódio da série Portfólios Lendários, peço que você deixe um like, se inscreva aqui no canal e nos vemos no último episódio.